Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no SampaCast. Aqui quem fala é Léo Mendes e ao meu lado está Tamires Oliveira, a Patrícia e o Murilo Rodrigues. E aí Boa pessoal, tarde. tudo bom? Olá, Tudo bem? Prazerzaço, o pessoal aqui do Educa Hub. E antes da gente começar a conversar aqui, esse bate-papo maravilhoso, vou fazer aqui algumas informações, alguns disclaimers. A gente está aqui, pessoal, na sala do SampaCast, que é uma iniciativa da Prefeitura da cidade de São Paulo, executado aqui pela AD Sampa, que para quem não conhece, quem está em outro planeta ainda não conhece a AD Sampa, é uma agência da Prefeitura que apoia os micro e pequenos empreendedores aqui da cidade de São Paulo. E a gente está gravando aqui no prédio da AD Sampa, que é totalmente gratuito. Então, todos esses equipamentos, a parte dos funcionários, a infraestrutura aqui de câmeras também, microfone, é tudo gratuito. É só você agendar no site que você pode aqui estar gravando também o seu conteúdo. Léo, como é que eu faço para poder agendar? Como é que eu faço para agendar? É só acessar o site aqui, vou falar para vocês, www.adsampa.com.br/SampaCast. Você agenda aqui e faz o seu conteúdo gratuitamente, beleza? Agenda se não quiser. Um abraço aí pro pessoal da AD Sampa, da Prefeitura da cidade de São Paulo. Então, pessoal, de novo, muito prazer. Obrigado pela presença. Prazer. De vocês. Vamos conversar um pouquinho aqui, se apresentando. Quem é a Patrícia? Quem é o Murilo? Patrícia, fala um pouquinho sobre você pra gente. Eu sou a Patrícia, mãe do Murilo, Olha. mas aqui como sócia do Murilo. Nós começamos, a Educa Hub há 2 anos. Eu venho do mercado de estética, eu tenho clínica de estética há 22 anos. Olha. Bem distinto, né? E aí o Murilo vai contar um pouco mais quando ele trouxe toda essa ideia e eu, apaixonada por negócios, por estratégias, por marketing, por educação também. Empreendedora na veia. Eu escutei aquilo e falei, poxa, Murilo, E o Murilo vai contar um pouco, ele está sempre muito ligado a essa questão de inovação. E aí eu falei, não, vamos abraçar essa ideia que tem tudo a ver realmente. Com o momento que o mundo está vivendo, e acho que esse pós-pandemia, então, essa questão de modernizar a educação, de trazer até, quando a gente fala de acessibilidade mesmo, a forma como cada um aprende. Então, pensando muito em tudo isso e ouvindo o Murilo, a gente decidiu abraçar a ideia. E nisso aí os jovens dominam, né? A gente não tem nem como questionar. Não, exato. Legal. E Murilo, fala um pouquinho pra gente sobre você. Então, sobre a Educa Hub. Sobre mim. Quando eu comecei a Educa Hub, eu ainda era estudante, estava no colegial. E, na verdade, do Educa Hub, eu sempre tive muito sonho de empreender. Desde pequeno, eu quis ser muita coisa. Eu só tive 2 vontades até hoje de profissão. Ser lutador. Acabei não conseguindo ser, mas luto até hoje. Faço treino até hoje. Legal. E fazer administração. E ter meu próprio negócio, respectivamente. Que, de certa forma, é uma luta também, né? É uma luta, Empreender é uma grande luta. E eu acho que até maior, viu? Às vezes a gente apanha até mais. Aí, ó. E quando essa ideia surgiu, foi em meio à pandemia. Eu teria que fazer um trabalho escolar de final de curso, como se fosse um TCC, só que na escola. E era sobre qualquer tema. E há pouco tempo, na verdade, eu tinha começado a ouvir falar sobre o mercado de startups. Então eu comecei a pensar, poxa, ter uma startup deve ser muito legal. Porque eu vi, as pessoas começaram novas, e eu fui descobrindo que não era só um Elon Musk, um Bill Gates que sabe programar, que poderia fazer uma startup. Uma startup, porque programação é uma coisa que eu nunca soube fazer. E daí, em meio à pandemia, eu fui descobrindo, fui percebendo, que conversando com amigos meus, que eles tinham muito pouco conhecimento financeiro. E isso foi uma coisa que, de certa forma, me incomodava. Logicamente era problema deles, mas me incomodava um pouco. E andando na rua, sabendo com a minha mãe, que a gente tinha uma caminhada que a gente sempre fazia em meio à pandemia, logicamente de máscara, tudo, eu acabei comentando com ela desse trabalho que eu teria que fazer para a escola. E ela falou, por que você não faz sobre startups? E aí eu pensei, poxa, seria legal criar um jogo de educação financeira. Eu comecei a pensar nisso, bastante. Então, a gente foi, com base nessa ideia, a gente começou
a pensar num jogo, começamos a pensar como sempre poderia funcionar um jogo de educação financeira para crianças, que sempre foi uma coisa que a gente quis muito, porque... E crianças carentes, porque minha família sempre foi muito de causa social. Meus avós, principalmente. Então, eu queria criar um jogo de educação financeira para a escola pública. E, com isso, a gente foi criando essa ideia. E daí a gente acabou entrando numa aceleradora, onde não deu tão certo. E a gente acabou encontrando, depois de um tempo, fazendo muita pesquisa, o nosso sócio, o Jefferson, que infelizmente não pôde vir hoje. E a gente acabou encontrando a The Sampa, que acabou ajudando a gente muito, que fez a Bytech e basicamente revolucionou toda a nossa forma de pensar. A gente começou a pensar mais só que um jogo, mas se transformar numa startup de verdade, indo bem além disso, só de jogos. Então você chegou a apresentar o seu projeto ali, o seu trabalho, como se fosse um TCC, você chegou a apresentar e como é que foi? Deu certo? O pessoal gostou? Deu certo, tirei a maior nota. Olha, viu? A vaidade dele, não, a maior nota. Legal. E foi assim que a Educa Hub foi surgindo. Com isso teve caminhos, teve dificuldades que a gente foi tendo, mas a gente foi sempre superando. A gente foi crescendo e aprendendo nesse mercado. Porque quando a gente começou, a gente não sabia nada. E a gente acabou por meio da mentoria, porque mentoria talvez seja a melhor coisa que para alguém que está iniciando possa fazer, mais do que o próprio dinheiro. A mentoria é essencial para qualquer um que está começando. E com isso foi surgindo, a gente foi criando o nosso negócio. Perfeito. É aquilo, o dinheiro é importante, mas o conhecimento... o dinheiro é importante para começar, né? Para startar, mas assim, o conhecimento ele vai muito mais além, porque ele faz você trilhar o caminho e dar todas as ferramentas, né? A informação é tudo. Você consegue ter um feedback ali de pessoas que tiveram toda uma jornada, que demoraram 10, 20, 30 anos para descobrir uma coisa que você pode estar descobrindo ali no início, né? Isso, então, e te passa tudo isso, 20, 30 anos, como ele falou, né? De profissão ali, de tentativas, erros e acertos para construir, e aí ele passa para você em 1 ano, em 6 meses, em 2 anos. Então, assim, quanto você não ganha para poder ter tempo para inovar, para criar, entendeu? Então, assim, a mentoria é vida. Mas no adendo, uma coisa que eu percebi, mentoria, de fato, é essencial, mas você tem que estar disposto a aprender. Isso, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo que, parece óbvio, ele só está fazendo um discurso pronto. Mas é verdade, quando a gente pensa em mentoria, eu vejo muita gente que chega na mentoria, sabe que é importante, mas na hora não escuta por algum motivo. Não quer ouvir, acha que, poxa, o que esse cara está falando? E o mentor, às vezes, pode estar falando uma besteira. Ele pode, não tem? Sim. Agora, você tem que ouvir tudo que ele falar, e daí você, coando o que ele fala, você conseguir tirar a informação. Porque... É a questão da permissão, né? Você tem que estar ali e se permitir viver aquilo, receber. E todo mundo, na verdade, uma coisa que eu reparei na minha startup, eu acho que isso talvez tenha sido uma das maiores vantagens que eu tive e todo mundo lá teve, minha mãe, meu sócio, é a capacidade de ouvir quem está em volta, não só um mentor, pessoas, e tirar a informação disso. É a capacidade de ouvir e aprender e colocar isso dentro da empresa. Então, acho que isso foi o mais importante até para a criação criativa do nosso jogo. Para tudo que a gente fez até agora, foi a capacidade de ouvir, definir e saber como usar. Essa falta de vaidade para um empresário, eu acho que ela é muito importante. Assim, você tem que ouvir o teu público, né? Então, a gente lá no início, a primeira coisa que nós fizemos, estava até contando um pouquinho para Tamires, que foi fazer pesquisa. Então, a gente pesquisou com muitos professores, né? Até para o mercado, assim, quem são esses dois que estão chegando e falando de jogo para educação, né? Então, assim, a gente quis conversar muito com os professores, conversar com donos de escola e com os alunos, para entender isso. A versão de cada um, né? As dificuldades, as necessidades de cada um. E quanto que o game, na verdade, ele não é um vilão, né? Que muitas vezes para os pais... E eu entendo, né? Claro que o excesso, mas tem várias outras coisas ali envolvidas. Mas o quanto que você pode usar o jogo de uma maneira lúdica, né? Então, para você ensinar, por exemplo, nesse primeiro jogo, o nosso primeiro jogo chama Educa Money, né? Que é o jogo de educação financeira. Mas a gente já tem os projetos, assim, de jogo de soft skills, assim, de habilidades.
Você pode trabalhar bullying através de jogo, tantos assuntos que você consegue trabalhar através de jogo, e aí a criança, ela se envolve muito mais. Com certeza. É muito mais atrativo, é muito mais interessante ali. Muito mais. Ele está interagindo e aprendendo com um jogo, tanto que tem desenhos animado que está ali ensinando o nome dos objetos às crianças. Minha sobrinha mesmo, 4 anos, fala tudo, a gente olha de onde ela tirou isso. Aí a gente vê que está no desenho. Muito, eles aprendem muito, né? Você olha para essa geração e fala, como sabem tanto? Como tem tanta informação? Porque tem muito conteúdo bom. Sim. Então, na verdade, é você saber filtrar o conteúdo. E a gente quer entrar nesse mercado, quer dizer, entramos nesse mercado de educação, mas usando o game como ferramenta de aprendizado. E quebrando esse estigma aí de que game é só coisa ruim, né? Não, exato. O game é bastante coisa, tanto na parte de entretenimento, quanto na parte educativa, quanto em como também, tipo, o quanto ele emprega hoje no mercado, né? De pessoas no mercado de diversas áreas, né? Então, o game é importante. Só no game tem mais de 12 mil pessoas empregadas no Brasil, pelo que eu tenho... E é um número bem considerável, viu? E é uma coisa que agrega pessoas de diversas áreas, né? Exato. Então, você vai desde o programador, que é o mais clássico, né? Quando fala em jogo, o pessoal associa logo ao programador. Tem programador, artista, aí entra já roteirista, não sei o quê, o próprio empreendedor. O animador, entra... Tem uma parte importante ali, principalmente marketing, o jogo como um produto cultural a ser vendido ali. Às vezes a pessoa foca muito na parte do jogo em si, da build ali do jogo, esquece toda a parte empreendedora ali, o plano de negócios, o seu público-alvo, qual orçamento que você tem, em quanto tempo você vai queimar aquele orçamento para entregar o quê. Isso, então, assim, ainda se vem você a parte publicitária, tiver uma coisa marketing, só, tudo... o resto, aquilo ali vai morrer em algum momento, porque... Você depende das duas coisas, né? E fazer um game é muito difícil, né? Vamos combinar. Não é fácil. Fazer um game é muito difícil. Então, as pessoas, até quando eu comento que não são do mercado, não se surpreendem. Mas é tão difícil assim. Precisa de tantos profissionais. Porque, para o leigo, uma pessoa desenvolve tudo aquilo. Não entende tudo que está por trás de um jogo. E até uma pessoa até pode desenvolver um jogo. Porém... O trabalho que dá é absurdo. E é difícil alguém ser bom em tudo. Porque você tem arte, porque você tem tanta coisa envolvida. É difícil alguém que... E são áreas distintas, né? Tipo, você pega para uma programação, você vai para uma parte muito de exatas e tecnologia, e você pega a parte artística, você vai para outra... O roteirista, Exato. Totalmente humanas, né? É totalmente diferente. Eu acho muito difícil. Claro que é possível, mas eu acho que é difícil alguém ser muito bom em tudo. Vai falhar em algum lugar, a pessoa né? fala assim, eu faço isso, não sei o quê, eu faço tudo e faço todas as coisas ruins, tá ligado? Você acaba fazendo tudo, no final não fica... E você precisa também... Você vira um pato. Voa mal, corre mal. É muito boa. Faz tudo, mas faz tudo mal. Fiquei pensando, por que pato? Boa, perfeito. E então vocês foram lá, entrar em contato com os professores, os alunos e tudo mais. Fizemos uma pesquisa imensa. Essa pesquisa muito importante, né? Essa pesquisa de campo ali, né? Mas você sabe que teve uma surpresa legal, Léo? Como é que foi? Porque os professores, quando a gente colocava... E acho que principalmente a questão, assim, de matemática financeira. Porque a matemática financeira, a educação financeira, na verdade, não matemática financeira, ela vai muito além de cálculo. Sim. Ela tem muito a ver com decisão. O que eu faço com o meu dinheiro? Você pode ter uma pessoa que ganha muito bem, outra que não ganha tão bem, aquela tem mais dinheiro guardado. Isso. Então, assim, é como que eu gasto o meu dinheiro, no que eu gasto o meu dinheiro, é tomada de decisão. Então, ao mesmo tempo que todo mundo pensa, é exatas, não. É muito mais... Não é só 2 mais 2 são 4. Não, tem que... não é matemática. Vale a pena dizer isso. Uma das maiores preocupações que a gente foi tendo no nosso jogo é a tomada de decisão. Porque a educação financeira, por si só, é a tomada de decisão. Logicamente, para a escola e para a vida como um todo, saber a matemática faz a diferença. Porque muita gente acaba associando a matemática financeira à educação financeira. E não é a mesma coisa. A gente tem que saber diferenciar. A pessoa olhar se vale a pena ou não e o porquê vale a pena não é só uma questão de número. É uma questão que tem que saber analisar a sua vontade. Ao meu ver, a educação financeira vai mais para a área de humanas do que para a área de exatas em si. Tem a ver com atitude, sabe? Verdade. É muito interessante, porque tem a ver com atitude. Eu nunca tinha pensado por essa linha de raciocínio. Quando a gente fala principalmente da parte financeira ali, o dinheiro, em algum determinado momento, essa finança, ela é finita em algum momento, né? Você tem um recurso X. Cada um vai ter a sua realidade financeira, vai ter X.
Agora, o que você vai fazer com aquilo, quais são os seus gastos, onde que você pode guardar, aplicar, como que você vai gerir isso daí, aí é outra conversa. O que vai fazer a diferença na sua vida. E o Brasil, assim, é um dos países mais inadimplentes do mundo. Assim, e isso só vem aumentando. O Brasil sempre teve essa marca de ser um país muito inadimplente, mas, enfim, depois da pandemia é uma loucura. Então, essa questão mesmo, né? Muitas vezes, assim, o brasileiro, ele usa o limite do cheque especial como já parte do salário. Não algo, poxa, vou usar numa emergência. Aquele dinheiro já fica rodando ali na conta e aqueles juros altos. Quem gosta são os bancos. Os bancos adoram e não fazem a menor questão. Você quer mais um pouquinho? Temos aqui um produto muito interessante para você. Então, ensinar essa criança desde novinha, e quando o Murilo, né, assim, para o Murilo era essencial trabalhar com escola pública. Para ele, isso é essencial. O Murilo, ele tem esse perfil de ser um agente de mudança mesmo, assim, sabe? Na sociedade, ele tem esse papel, entende isso. E a gente quis também começar o jogo, por exemplo, a criança com certo dinheiro dentro do jogo, ela pode comprar itens que ela vai num supermercado e compra. Ela produz doces só brasileiros. Então, assim, a gente não colocou nenhum doce que não fosse brasileiro, por exemplo. Isso é bom. E ela vai fazer a venda desse doce. E aí, ela vai vendo aquele dinheiro acontecer, e são coisas que você, no seu dia, na sua vida, aquela criança, ela pode fazer isso. Sim, sim. Não, é uma simulação da vida real, do que ela pode fazer, né? A gente quis colocar, e tudo isso, na verdade, a gente teve apoio pedagógico, claro. Legal. Assim, né? Então, quando a gente fala equipe multidisciplinar, porque a gente fez a pesquisa, a gente viu que existia o mercado, viu que os professores achavam interessante e como chegar nisso. Então, aí a gente contratou a equipe pedagógica para nos ajudar. E aí, para mim e para o Murilo, isso era muito importante, os professores concordaram a questão de doação. Então, dentro do jogo, a criança também é incentivada a doar parte do dinheiro. E aí ela pode doar para, por exemplo... Asilo. Ela pode escolher hospital. Gente, esqueci como que chama quando Abrigo os animais... de Abrigo de cães. Então, ela pode ali fazer uma doação. Para a gente era importante. Também muito importante para nós que essa criança dentro do jogo se sinta representada. Então, essa criança ela vai escolher o nome do avatar. Qualquer tipo de cabelo, tom de pele. Às vezes pode ter uma questão de criança de cadeira de rodas, então pode usar óculos. Uma coisa assim, dentro dessa questão da educação financeira, ser importante desde a base, desde a criança, para Murilo ter essa sensibilidade que ele tem, essa visão, ter desenvolvido todo esse interesse, isso ele não desenvolveu sozinho, pelo que eu estou percebendo, né? Então, assim, partiu de vocês, da forma que vocês criaram ele, que vocês educaram. E você, ele como tem mãe... bastante referência. Bastante referência. E você, como mãe, como foi esse processo de ensinar o Murilo para que ele, tão jovem, desenvolvesse isso? Você sabe que eu estava conversando, te olhando e lembrei de uma cena... lembrei de uma cena de quando ele era pequeno. Por exemplo, eu acho que isso foi uma coisa muito legal que nós fizemos e é muito simples. Ele tinha 2 cofrinhos quando ele era pequenininho. Então, a gente sempre, quando dava, por exemplo, a moeda para ele, entregávamos R$2. Um no seu cofrinho, um é doação. Então, quando ele enchia o cofrinho, os 2 enchiam ao mesmo tempo. Um era dele, o outro ele ia até algum lugar fazer a doação, pequenininho. Quando no aniversário dele, Natal, qualquer momento que recebe presente, legal, mas você vai tirar uma quantidade X de presente e você vai doar. E assim, não é tipo, coloca na porta de casa, é ir, é levar. Ele foi em abrigos. Então, são coisas que eu acho que você vai construindo com o seu filho, sabe? E isso fez a diferença para hoje ele estar podendo, através do Educa Hub, desse projeto que vocês estão desenvolvendo, ajudar crianças, famílias, colocar tudo isso em prática. Sim. E isso traz uma coisa muito que eu tive contato recentemente, assim, não tão recente, há uns 4 anos mais ou menos,
com a questão do minimalismo, de tipo, você não ser acumulativo nessa questão, então você saber também desapegar do que você ganha um novo, você doar um. Exato. Então, não ficar aquilo ali parado, sabendo que você pode ajudar outras pessoas também. Você tem aquele orgulho, eu tenho aquilo há 30 anos no meu armário. Puxa, mas está há 30 anos parado, aquilo na mão de outra pessoa poderia estar fazendo. Isso é interessante, né? Porque o que vocês estão falando, eu agradeço o que a mãe está falando e eu acho que isso foi super importante para a minha personalidade. Mas sobre desapegar, que você falou. É um tema que eu acho interessante, porque quando a gente fala sobre economia, ou até sobre o que eu estou ensinando, ou o que a gente tem que ensinar com esse jogo, desapegar é uma coisa que faz parte do processo. Isso até para poder você investir. Você coloca, você vende, faz uma economia circular, uma economia que vai gastar menos, mais sustentável, porque uma economia circular por si só já se torna mais sustentável. E isso é um processo importante que a gente tenta passar também um pouco no nosso jogo. Nas nossas vontades de ensinar. E eu acho que esses valores que é importante a gente começar a aprender desde cedo. Sim, com certeza. Isso faz a diferença, porque uma das coisas de empreender, de você criar um jogo, é a empatia. Não que eu queira falar de mim como se eu fosse, o cara da empatia, não é isso. Mas você vê como o outro está se sentindo, qual que é a demanda do outro, qual que é o que o outro precisa, na verdade. Para poder conseguir desenvolver, mudar aquilo. A famosa dor do cliente. Sim. Isso e não você achar que sabe e enfiar isso a goela abaixo, assim, que não vai casar, não vai fazer sentido. Eu fiz um jogo, mas nem falei com o meu público, sabe? É a parte da humildade. E a gente viu muita gente perder muito dinheiro por não conversar com o público, por não querer ouvir o que as pessoas estão sentindo e por causa disso fazer um jogo. Nossa, eu amei esse jogo, o gráfico dele tá maravilhoso, pode estar achando. Mas a ideia do jogo... Não é para você tá fazendo para outras. E quando você está produzindo uma coisa, a gente tende a se apaixonar por aquilo. Isso e aí, quando a gente se apaixona... Tá todo mundo errado, só eu sei o que tá certo. Isso. E aí é muito importante você ouvir a crítica, porque aí você coloca, você achou que tá lindo, aí você manda para um monte de gente jogar, as pessoas falam, não foi legal. Ponto. O primeiro que falou não foi legal, escuta, respira e entendeu esse processo. Porque eu acho que você tem que ser apaixonado pelo teu cliente, não pelo teu produto. Isso é verdade. E isso, assim, são coisas, são princípios, assim, né? Eu tenho uma clínica de estética da Onodera, não sei se vocês conhecem, é uma rede de franquias. Ainda não, mas estou conhecendo agora. E no fundo, a gente está falando game, é estética, mas é o cliente. É entender o cliente, é você ter humildade, é você não ter essa vaidade toda. Então, tudo isso é o empreender. Você não fica com raiva do cliente. Não, se ele não gostou porque ele está errado. Poxa, então aí você não vai fazer nada. Você fala com 100 pessoas, sentam a mesma crítica. Mas será que essas 100 estão erradas e eu tô certo? Nossa, ficar muito... né? Em geral, a gente tá errado, né? Pois é, exatamente. E às vezes é difícil, porque fazer um jogo, como a gente comentou aqui, é difícil. Mas tem hora que você tem que falar, puxa, vamos ter que refazer. Vamos ter que dar uns passinhos para trás. Dói. Essa hora o coração chora. Porque às vezes até, pegando uma referência do teatro, assim... por exemplo, você fez uma cena de tal forma, aí o público entendeu de outra. Mas no final das contas não interessa muito o que você quis fazer, o que interessa é como foi recebida essa mensagem, o que eles entenderam. Foi o que você queria mostrar? Não. Tá, então vamos rever isso aqui. Porque no final das contas você pode ter pensado 1 milhão de coisas, mas no final do dia o que vai importar é o que o público recebeu. Se é a mensagem que você quer passar. Se é a mensagem que você quer passar. Exatamente. E aí a empatia, a dor do cliente é isso. E falando do jogo, como que é, assim, mais ou menos, mais em detalhes? A criança cria a conta, os pais criam a conta, você faz o seu personagem lá, como é que funciona? Primeiramente a gente vende para a escola, a gente é um negócio B2B. Pretendemos um dia ir para o B2C também, com outros jogos, com esse jogo também, e com outros conteúdos, porque a nossa empresa não é uma empresa só de jogos, a gente é uma empresa de inovação tecnológica na área da educação. Mas a escola faz o jogo, a escola não faz, quem faz o jogo é a gente. A escola compra o jogo, coloca nos computadores e celulares, o aluno se loga, ele vai criar o personagem da forma que ele se sentir melhor, e daí começa o jogo. Daí você vai começar o jogo fazendo toda a questão, recebendo uma receita de livros da avó. E daí, com isso, você vai começar a
dentro do jogo, ver o que você vai poder fazer a partir disso. Porque daí segue vários caminhos, cada um pode jogar do seu jeito, porque depende da forma que você joga, vai valer mais a pena comprar uma coisa. E com isso você começa a empreender, então você começa... você vende seu doce agora, depois você tem que ir no mercado comprar mais material, daí, mas qual material vale mais a pena? O maior agora com tal coisa, com tal quantidade, ou o menor? Eles têm que fazer essa tomada de decisão no mercado. Às vezes tem o açúcar de 2 quilos e o de 1 quilo. Eu pago mais caro, mas levo mais ou pago menos, mas... Porque você vai no mercado e fala, vou comprar esse que está mais barato. Poxa, mas será que vale a pena? Será que o açúcar de 2 quilos... Então, será que se eu comprar o mais barato, todo mundo vai querer comprar o produto final depois? E é para a criança, desde pequena, ter essa análise crítica. Então, ela entra no supermercado, no jogo, que é uma parte muito importante do jogo, tendo que tomar as melhores decisões, né? Legal. Mas, no caso, em algum ponto do jogo, tem alguma ligação com o sistema da escola, no sentido de, tem uma lanchonete na escola, posso administrar esse dinheiro para comprar? Tem alguma integração com a escola? Não, é no caso só dentro ali do educativo. É Sim. Dentro do educativo. A gente já falou um pouco sobre isso, a gente pensa nisso em algum momento, porém com a condição que a gente tem agora ainda não está... Não é possível. Não é possível. Por isso, se o investidor estiver vendo, então, aí, pessoal, entre em contato aí. Eu pensei, lembrei nisso agora, assim, porque inclusive tem uma ONG no Rio de Janeiro que eu acho que tu lembra que estava na final. Na Nave do Conhecimento. Na Nave do Conhecimento, que tem eles fizeram algo parecido assim, só que eles fizeram uma monetização real com a moeda própria, que funciona dentro da Rocinha. E aí você pode com essa moeda ir comprar. Por isso que quando vocês falaram aí eu lembrei e perguntei para poder ver se tinha alguma interação. O que nós queremos muito que o jogo tenha, por exemplo, eu com dinheiro eu comprei uma calça para o meu avatar. Eu não quero mais aquela calça, eu enjoei daquela calça. É que entre a sala de aula, mas aquilo fique só nos alunos da sala, eles possam trocar. Então, aquele item vai ter uma depreciação de preço, mas aí o colega vai comprar por um preço menor do que comprar na loja do jogo. E você, ao invés de simplesmente colocar no armário e não usar, você vende. Então, essa questão da moda circular dentro do... O brechó ali dentro do jogo. Mas a animação também é que a gente se torne cada vez... Faça uma integração, de fato, o início dentro da sala, mas... Porque o início dentro da sala é para começar. Mas nosso objetivo é que a gente sempre se torne maior no sentido de se criar... expanda, né? Ele vai poder vender para um aluno que é de uma escola lá no... Um aluno aqui de São Paulo vai vender para de uma escola lá do Maranhão. A mudança quer transformar, no caso, numa plataforma online aberta, onde você tenha... A gente pensa nisso no futuro. E o jogo, ele emite relatórios, o que é importante falar. Com base na BNCC. Porque o professor poder saber. Então, poxa, por que a aluna, às vezes, vai querer fazer uma doação? Ela não tem esse hábito, igual eu estava falando. Mas no relatório da professora vai ter um ranking. Porque a gente quer ensinar as pessoas a terem bons hábitos com dinheiro, que é fazer boas escolhas, e a gente acredita que a caridade está dentro também dessas boas escolhas. Mas dentro do gráfico tem matemática, um pouco a criança vai fazer o uso da matemática dentro do jogo, porque ela é necessária para a educação financeira. A gente pegou a BNCC, que é a base curricular, né? E o que a BNCC ela pede na educação financeira. Então, a gente adaptou isso para ser um jogo divertido. Então, ele é um simulador. A gente fala que é um simulador porque é um supermercado, é a própria cozinha da criança. Ela vende o doce na frente da casa dela, ela decora o quarto dela, ela compra um pet com dinheiro. Isso vai muito mais além do que educação financeira e... como é o nome? O empreendedorismo. Esse jogo vai muito mais além, né? Não, ela compra o pet dela. A ideia é, daqui a pouco, ela ter que alimentar aquele pet. Porque se ela comprou também não alimentar... Exatamente. Ele vai sumir do jogo. Outra, né? Assim. Muito bom. E ele tem minigames dentro do jogo. Então, tem um quiz com várias perguntas. Que aí é para ela ir adquirindo conhecimento histórico de vários fatores. Como é Educa Hub, o jogo também quer crescer muito. Que bom. Então, de novo, investidor? Estamos aqui. O que é que tá faltando? E outro minigame interessante que a gente tem, que é o jogo do troco. Porque no mercado, ela tem que pagar e quando ela vende, ela tem que dar o troco. Sim, com certeza. E ela tem o tempo para isso, né? Então, porque é um jogo. Tem um temporizador ali, né? Porque na vida real, assim, a pessoa te dá e você fica...
toda a vida ali com o dinheiro na mão e o mundo tá andando. Isso até pra ajudar as crianças a não ser chata no futuro, aquela pessoa chata da fila, né? Ah, pois é. Você tá tendo, não, calma aí, 2, aí moeda, aí me deu 5, aí legal. E aí tem um minigame que a criança ela pode ficar ali só praticando o troco, que é uma parte bem de matemática. Mas, assim, parece bobagem, mas hoje a criança, ela, até pela questão do cartão de crédito... Acaba tendo menos contato com essa relação de troco, né? Pix de entender e tal, mesmo. Sim. Então ele tem esses minigames também. Você pegar em dinheiro hoje físico é uma coisa, você pega um dinheiro... Quando alguém vem com cédula, você faz, gente, o que é isso? Porém, tem um certo motivo. Acho que é bom a gente começar depois a falar um pouco mais do futuro, pensando um pouco sobre a expectativa do mercado de games, mas falando sobre isso... O motivo da gente colocar coisa que a gente vai ter que usar um pouco de cálculo, pelo menos, é porque você aprender cálculo, você aprendeu certas coisas na escola, não é só uma questão de, poxa, isso não usa mais no futuro. Porque, de fato, a gente não usa mais dinheiro. Sim. Físico. Mas a criança aprender a fazer, usar a cabeça para fazer certas contas, certos processos de lógica, sempre vai ser necessário. É essencial para a própria formação do cérebro da criança. Então... é essencial que tenha isso um pouco também no jogo, para a criança poder ter esses estímulos. Esses estímulos que às vezes são chatos, um pouco chatos, que a gente faz o possível para deixar mais divertido. Sim. Mas que existem dentro do jogo, porque ele é um jogo educativo, né? Então tem que existir. E falando um pouquinho ainda dos relatórios, assim, a professora, ela recebe ali horário... Na verdade, ela recebe o tempo todo, ela entra, ela tem gráfico. Então, onde o aluno está parando mais, está tendo mais tempo, mais dificuldade, se está jogando, se está conseguindo. Então, ela consegue administrar isso. E como é trabalhada essa métrica e essa avaliação? Dentro dos alunos da própria sala. Certo. Então, a própria referência é a turma. Então, por exemplo, como que o Murilo está... diante da sala de aula. Porém, também... como que o Joãozinho está diante da sala de aula. Então, cada sala gera um gráfico. Cada sala gera o seu relatório. Mas vocês têm um gráfico assim, que tipo, tem um parâmetro para vocês analisarem. Era bom que eles estivessem nessa linha aqui, não está aqui, mas como é que a gente pode trabalhar? Um referencial. Um referencial. Então, a gente pensou muito sobre isso, na verdade, as pedagogas que fizeram parte desse processo. A gente poderia entrar com uma métrica e falar, olha, é esperado que aconteça isso, isso e isso. Mas, olhando pelo lado da professora, a sala de aula, a gente achou que usar a própria sala de aula nesse início seria o mais interessante. Usar a própria sala de aula como parâmetro. A gente pensa em colocar, na verdade, a gente pensa em expandir, porque é importante que a escola se veja como está perante as outras, porque vai ter um dado referente a todas as escolas que estão usando. Então, poxa, minha escola está muito abaixo do que... que as outras escolas. Ela vai saber isso. Ela vai saber isso. Legal, mas o próprio referencial seriam outras escolas ali e a turma é uma referência entre turmas e turmas. As turmas e entre as escolas, exato. E vocês têm algum sistema de ranking para eles também se verem ali? Ou vocês preferiram não trabalhar isso? Por enquanto, a gente tem o ranking da turma, mas que o aluno não tem acesso, quem tem a professora, para que ela use essa ferramenta da melhor maneira. Certo, para não gerar também ali uma questão de competitividade. Não, até porque qual que é a ideia do ranking? É uma pena que eu não trouxe agora de cabeça, eu não lembro todos os itens. Mas vai ter aquele aluno que, sei lá, um exemplo, ele demora muito para acertar o cálculo, mas ele faz doação. Vai ter aquele aluno... Então, ele é feito de uma maneira que sempre alguém ali vai estar se sentindo bem, porque a ideia é que essas crianças tenham autoestima, que se sintam bem, que todo mundo se sinta incluído. Então, assim, os relatórios, eles olham se a criança está jogando minigame. Então, tem várias como métricas. Indivíduos, né? Não só como um número dentro da escola. Claro, perfeito. Sim. Mas sempre tem aquele aluno que vai jogar mais do que fazer o cálculo, né? Mas o próprio jogo ele já está se educando, né? De forma criativa. Não, foi só para quebrar assim, a atenção, porque sempre tem aquele que vai gostar mais do jogo do que do cálculo. Pois é. A gente quer que um dia, por exemplo, o aluno ele possa entrar dentro do quarto do outro aluno e olhar. E aí, né? Porque... O que você resolveu fazer? O que você resolveu fazer com o seu dinheiro? Né? Porque é uma competição saudável também, porque a competição é necessária. Tem quem diz não, mas a competição é sim necessária, mas numa medida que seja saudável para todo mundo. Sim, claro. Assim, deu mole, podia ter comprado 3 em vez de 2, porque aí sobrava tanto e depois você... Você já saiu comprando roupa, se você tivesse comprado mais item no mercado,
e tivesse vendido mais, produzido mais... Daqui a 2 semanas você poder comprar uma roupa melhor. Isso, exato. E como é que está sendo assim, como é que esses alunos estão recebendo o jogo e como é que eles estão trabalhando? Assim, eles estão interagindo bem, eles estão curtindo? Como é que está sendo a aceitação? A gente começou com um estúdio, como equipe, não vamos chamar, como equipe júnior. E esse jogo ele foi para 2 escolas, foi bacana o resultado, mas a gente sabia que era um MVP. Sim. Né? E aí, com o aporte que a gente recebeu da Vitec, a gente conseguiu passar agora para uma equipe de Minas, fazendo aqui propaganda para Umbu Games. Eles são bem bacanas, bem sérios. Tem que dar os créditos a quem merece, claro. quem E entenderam, né, o propósito do jogo, que tem que ser divertido, tem que ser alegre, mas tem que ser educativo. Ele tem que, na verdade, contemplar muitas coisas, né? Sim. Com certeza. Então, nesse novo formato, ele ainda não foi para o mercado. Certo. Mas a gente acredita, assim, porque ele está bem melhor. Não, com certeza. Mas eu perguntei era nesse aspecto mesmo do que você já vem Agora, as builds, sim, a gente coloca para todo mundo que a gente conhece. Principalmente Vamos jogar. Legal. E já aproveitando, pegando esse gancho, que infelizmente a gente está com o tempo aqui já no finalzinho. Tudo que é bom dura pouco. Mas como eu sempre digo, fica aí, você que está assistindo a gente ou ouvindo, deixa aqui nos comentários, curta aqui esse podcast para vocês estarem tendo de novo um segundo encontro, parte 2 desse bate-papo aqui. Legal. E antes de finalizar... Queríamos dar um recado final. Exatamente, isso que eu ia falar. Dar um recadinho final para a galera, para como tanto as escolas, né, como uma startup B2B, como que as escolas podem estar tendo acesso ao Educa Hub aí, né? E antes dele finalizar, só uma coisa. Eles poderiam participar do Tô Jogando, mas pode falar, né? Quero ver pensar ali na educação financeira enquanto a gente está conversando e eles jogando ali. Né? Pois já fica o convite para o nosso outro quadro ali. Que legal. Ótimo, a gente muito obrigada. A gente está muito animado. Que legal, adorei o nome. Então, ele para nome, ele é o cara. Que legal. Tá, então... Deixa eu repetir a última... como que as pessoas podem... Como que as escolas, né, podem ter acesso aí ao Educa Hub? As escolas podem ir pelo nosso site, que infelizmente agora eu esqueci, porque eu sou péssimo de... educahub.com.br. Bem fácil. Bem fácil. A gente também vai entrar em contato com escolas. A gente entra em contato com escolas da prefeitura. A gente entra com secretarias de educação, que são o nosso maior foco, mas também quer muito para escolas particulares. Então é assim que a gente vai entrando em contato. Pelo nosso site, pelo nosso Instagram, Educa Hub. E eu queria dar um recado final, tudo bem? Claro, fica à vontade. Queria dar um recado final para todo mundo jovem que pretende empreender. Eu vou querer fugir um pouco daquele recado, é difícil, tal, mas vale a pena. De fato, vale a pena. Mas eu vou dizer que empreender é uma coisa que não é para todo mundo, gera muito estresse. Tem vários fatores que você tem que ver se vale a pena, mas é uma coisa muito importante. Empreender não é igual para todo mundo. Eu quero falar isso, que é uma coisa que a gente escuta hoje muito na internet, desses influenciadores. Isso já é uma polêmica que eu vou falar, uma coisa polêmica que eu vou falar, mas... Manda aí. A gente conhece certos influenciadores que tratam como se empreender, como se ganhar dinheiro, principalmente na parte de empreendimento, investimento, fosse a coisa mais fácil do mundo. Uma mágica, né? Uma mágica. Vê um videozinho meu, compra um curso. Vende PLR. Resolve tudo. Isso, PLR, acho que muita gente já vai saber porque eu estou falando, mas cuidado. Quando vocês querem empreender, vocês têm que escutem o que pessoas... busquem realmente conteúdo sério, que é uma coisa essencial. Não achem que empreender é igual para todo mundo. Tem pessoa que começa... tem muito mais acesso a isso, questões financeiras. Tem um pai que é isso e aquilo. Empreender não é igual para todo mundo. As pessoas partem de ponto de partida diferentes. Se eu tivesse partido de um ponto de partida, tivesse sido alguém com pouca condição financeira, eu não acho que eu estaria, talvez hoje, conseguindo falar o que eu estou falando aqui. Se eu não tivesse tido a influência que meus pais tiveram, porque nem tudo é só dinheiro. Também tem a questão de como você... apoio, de apoio, apoio emocional, apoio intelectual. É verdade. E eu queria deixar esse recado. Cuidado com esse tipo de gente que fala que é fácil. E que fala que é fácil e acha que é tudo igual para todo mundo. Não é tudo igual para todo mundo, de forma alguma. Porém,
mesmo não sendo tudo igual para todo mundo, a gente não tem que não tentar. É verdade. Ótimo, nossa. E eu já confesso que irei jogar e já preciso do seu jogo para ontem. Principalmente eu com um troco, olha, só uma vergonha. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Fica aí o convite para parte 2 e o convite para o Tô Jogando, mas pode falar também. Que legal. Para a gente tentar jogar enquanto fala ao mesmo tempo. Será que dá? Eu quero ver eu lá no Vamos troco. Beleza. Não podemos pessoal. errar o troco, hein, Murilo? Não pode errar o troco. Pessoal, obrigado a você que está nos ouvindo ou nos assistindo. A gente se despede por aqui. E fiquem por dentro sempre da programação aí da AD Samp e aqui do SampaCast. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço, tchau. Até mais. Até mais.